meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Estou vendo vocês aí ansiosos para a nossa aula de matemática de hoje. E a nossa unidade temática de hoje é números. O nosso objeto de conhecimento é propriedades da operação, das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números. Uso de diversas estratégias de cálculo, cálculo mental e algoritmos para obter resultados de adição e subtração. Eita, professora, a senhora está falando, hein? E aí, qual é o tema da nossa aula de hoje? Para ajudar a entender um pouquinho do que é que a gente vai conversar hoje. Adição e subtração. E aí nós vamos ver resoluções daqueles probleminhas de tanto de adição quanto de subtração, tá certo? Então, o que a gente vai estudar hoje é basicamente isso, né? Adição, subtração, os probleminhas, tá? E os termos da adição e da subtração, tá certo? É isso que a gente vai ver hoje. Bem fácil, bem simples, vou explicar cada detalhe passo a passo para vocês poderem entender tudo bem direitinho, tá bom? Então, vamos conversar. Vamos começar agora. Você lembra o que é adição? E aí eu trouxe duas coleguinhas para conversar com a gente. Quanto fica um vestido de R$54 mais uma bolsa de R$30? E aí a outra coleguinha perguntou, quanto fica uma bolsa de R$30 mais um vestido de R$54? E aí, gente, será que o cálculo dará o mesmo resultado? Será que quando eu fizer a sominha lá, a adição, 54 mais 30 vai dar a mesma coisa de 30 mais 54? Vamos ver como é que a gente resolve isso? Rapidinho a gente descobre e resolve. Ó, trouxe para vocês, tá certo? Vamos responder agora. Eu trouxe as duas meninas e os dois cálculos. Presta atenção. 54 mais 30 e 30 mais 54. Todas duas deram o mesmo resultado. Deu 84. Agora a gente vai fazer a continha para você ver que realmente dá o mesmo resultado. Aqui eu tenho 54 mais 30, tá certo? Professora, como é que eu sei? Unidade, dezena. Um número em cada lugarzinho, tá? E aí eu vou somar 4 mais 0, número somado com 0 dá 4, né, gente? E 5 mais 3, que deu 8. Professora, posso começar da dezena e somar a unidade? Não, tá? Começo da unidade, depois dezena, depois centena, depois unidade de milhar e assim vou seguindo. Agora a gente vai conferir desse lado. Botei o 30 e depois o 54. Vamos fazer esse continho do mesmo jeito. 0 mais 4, 4. E 3 mais 5, 8. Professora, realmente deu 84 também. Mas, professora, o 54 está em cima, aqui o 54 está embaixo. E aí? Gente, isso aí a gente chama de propriedade comutativa. Não importa se o 54 está nas parcelas de cima, se está na parcela de baixo, se o 30 está em cima, se o 30 está na parcela de baixo. Isso não importa, tá certo? O resultado vai ser o mesmo. E aí isso a gente chama de propriedade comutativa da adição, tá? Segura-se aí que mais para frente a gente continua. Ó, Theo e Cleo estavam jogando dardos. Veja como cada um calculou os pontos nessa jogada e calcule outra forma. Nessa questão ela já está dando algumas respostinhas, tá certo? Presta atenção. Theo calculou 50 mais 30 primeiro, deu 80. Depois ele pegou os 10 aqui, ó, e juntou 80 mais 10 para dar 90. Já Cleo, ele não quis somar 50 com 30. Ele preferiu baixar o 50 e somar 30 mais 10 para dar 40, para poder somar com 50. Então, ficou 50 mais 30 mais 40, que deu 90, tá certo? Veja, aqui também deu 90,
Aqui também deu 90. Não importa a ordem com que eu somei, tá? Agora vamos continuar. Aqui já tá o 50, ó, só seguir. 50 mais 10. Quanto é 50 mais 10, gente? 60, né? E aí, eu vou pegar o 30 daqui e baixar para cá. E aí, eu vou fazer 60 mais 30. Quanto é 60 mais 30? 90. Eita, professora, olha aí, hein? Não importa a ordem com que eu somei, os resultados foram o mesmo, né? E aí, a nossa perguntinha. Agora responda, qual foi a soma das 3 maneiras de efetuar a adição? Mudou? Não, né, gente? A resposta foi a mesma. Todas deram 90, tá certo? E aí a gente chama de propriedade associativa, tá bom? Ah, professora, a senhora disse que ia ser fácil. Mas tá fácil, gente. Uma é comutativa e a outra é associativa. A gente vai fazendo associações para fazer a adição, tá certo? Agora nós vamos rever, estudando os probleminhas, as ideias de juntar e de acrescentar, tá bom? Quando eu ler o problema, se me der a ideia de juntar ou de acrescentar, eu tenho um probleminha de adição, tá certo? Então vamos lá. Ó. João tem 2 caminhões para transportar frutas do mercado municipal da cidade para os supermercados e os armazéns. Em um deles transporta 325 caixas de frutas por dia. O outro transporta 186 caixas. Quantas caixas os 2 caminhões transportam juntos por dia? Ó, eu quero saber quanto é que os 2 caminhões transportam juntos. Então, eu vou fazer uma adição, não é isso, gente? E aí eu trouxe para você, já montadinha aqui. Professora, tem uma casinha a mais aqui. Isso, gente, ó. É a casinha da centena, porque eu tenho 325, né? Então, já aumentei uma casinha. E aí eu vou somar, começando da unidade, depois dezena, depois centena. Quanto é 5 mais 8, gente? Dá 11. E aí eu vou poder botar o 11 todinho aqui? Não. Então, o que é que eu faço? Boto um aqui e subo o outro 1 para cá, tá certo? Porque eu não vou poder botar o 11 todinho aqui, porque eu tenho um número em cada casa, tá certo? E aí, agora eu somo aqui, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 8. Quanto é que vai dar? Vai dar 11. Vou poder somar e botar o 11 todinho aqui? Não. Então, eu boto um aqui e subo de novo, professora. Vai subir de novo aqui o número 1. E aí, eu vou somar esses números todinhos aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. E aí, 325 mais 186 dá 511. Lembre-se, gente, passou do 9, deu 10 em diante, eu não posso botar o número todinho numa casa só. Eu boto o número da unidade embaixo e subo o seguinte na casa vizinha, tá certo? E aí, os 2 caminhões transportam juntos por dia 511 caixas. Agora, preste atenção nessa daqui. Em um campeonato de vôlei, havia 1.657 pessoas, 1 hora antes de começar a partida. Até o início da partida, chegaram mais 378 pessoas. Quantas pessoas haviam no início da partida? Ó, tinha 1.657, mas faltava 1 hora para começar a partida. E aí, nessa 1 hora antes de começar a partida, chegaram 378 pessoas. Então, a gente tem que juntar. Aí, o número aumentou, né? Foi acrescentado. Então, a gente vai fazer uma adição, tá certo? Vou juntar aqui, ó, 1.657 mais 378. Quanto é 7 mais 8? 15. 7 mais 8, 15. Vou poder botar aqui? Não, né? O 15 todinho. Então, eu boto 5 e subo 1. E aí, eu vou ter 6 mais 7.
Deixa eu botar 1 aqui, botei 1, tá vendo? Eu vou ter 6 mais 7. 6 mais 7, 13. Não posso botar o 13 todinho aqui. Boto 3 e subo 1 de novo. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Não posso botar o 10 todinho aqui. Então, eu boto 0 e subo 1. A senhora vai ficar subindo, subindo. Vai ficar subindo enquanto for preciso, não tem problema. Então, botei 1 aqui em cima de novo. Agora eu somo. 1 mais 1, 2. E aí, a nossa continha terminou. Deu 2.035 pessoas, né? E aí, para a nossa perguntinha, havia 2.035 pessoas no início da partida. Tá certo? Lembre-se, gente, você vai poder ficar acrescentando os números independentemente, tá? Quanto puder, vai aumentando. Vamos recordar um pouquinho sobre nossos termos da adição. E aí, quem é que lembra? Observa bem direitinho essa continha e vamos lembrar quais são os termos da adição. 3 mais 2, 5. 4 mais 5, 9. 1 mais 8, 9 de novo. E 3 mais 2, 5. E aí, 3.143 mais 2.852 dá 5.995. E aí eu vou ter os termos da adição. Quais são? Parcela, soma ou total. Tá certo, gente? Todos esses numerozinhos aqui, eles fazem parte da primeira parcela. Esses daqui, da segunda parcela. E aqui, soma ou total. Tá certo? E aí nós vamos responder algumas perguntinhas. Se as parcelas são 486 em 300, então a soma é o resultado, né? Aqui, ó, soma, resultado. Então ele quer saber qual é o resultado de 486 mais 300. Vamos fazer? 6 mais 0, 6, 8 mais 0, 8, 4 mais 3, 7. E aí, qual é a respostinha da letra A? 786. Muito fácil esse cálculozinho, né? É bom quando a gente soma com zero, porque o zero é elemento neutro. E aí, eu quero saber a soma quando as parcelas são 847 e 3, tá? Então, eu tenho numa parcela 847 e na outra 3. É muito fácil, né, gente? Só 3. Ó, 847, 848, 849, 850, tá certo? Então, a resposta daqui, 850, que é só somar 847 mais 3. Agora, a soma de 3.000 e as parcelas são iguais. A soma, o resultado é 3.000. Eu tenho que somar dois números iguais para poder dar 3.000. E aí, qual é o número que eu somo? Eu somo 1.500 mais 1.500, que aí eu vou dar 3.000. Duas parcelas iguais para poder dar 3.000. Tá certo? Mas não se preocupe, tá? Você vai revisando, você vai construindo, vai revisando as aulas e vai relembrando. Agora a gente vai fazer as ideias de subtração. Quando eu tiver a ideia de tirar, de comparar, de completar, de separar, eu vou ter a ideia de subtração. Preste atenção. O professor de Educação Física levou 30 garrafas de água para a quadra. Os alunos consumiram 13 garrafas durante a aula. Quantas garrafas sobraram? Tinha 30 e aí só me sobraram, né? Eles consumiram 13. Quantas que ficaram? Quantas que sobraram? E aí eu tenho a ideia de tirar, né? De consumir. Então, é uma subtração. Se é uma subtração, a gente chama de continha de menos, né? Que é que tem um sinalzinho de menos. Ora, professora, a senhora já começou um pouco mais complicado aí. Se eu tenho 0, como é que eu vou tirar 3? Eu não posso, né? Aí o que é que eu faço? Eu peço emprestado para o vizinho. Vou pedir emprestado aqui para o 3. E aí eu corto o 3 e vou tirar um número desse 3. E aí aqui vai ficar 2. E esse 1
eu vou jogar lá junto do zero. Tá vendo? E aí ficou 10 menos 3. 10 menos 3 dá 7. Tá certo? E aí eu sigo normal. Pego 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? Tenho 2, tiro 1. Ficou 1. Tá certo, gente? Lembre, não posso tirar 0, né? Se eu tenho 0, eu não posso retirar. Mas, professora, eu não sei se a minha continha deu certo. Não sei se eu fiz direitinho, porque eu não estou muito boa em subtração. É só você fazer a conta inversa, que é a adição, que a gente chama de prova da subtração. Então, eu pego esses dois últimos termos e somo. Se aqui der 30, e aí a continha está certa. Vamos ver? 3 mais 7, 10. E aí eu não posso botar o zero, né? Tenho que subir. E somo com os 3 aqui, ó. Deu 30. Então, nossa continha de subtração está certa. E aí, qual é a nossa respostinha? Quantas garrafas sobraram? Sobraram 17 garrafinhas de água. Vamos continuar. Carlos tinha 3.596 na poupança e tirou R$ 1.378 para comprar um tablet. Quantos reais restaram na poupança? Se eu tirei o dinheiro diminuiu. Então, se esse dinheiro diminuiu, é uma subtração. E mais uma vez, gente, eu tenho um número menor aqui, eu não posso tirar 8 de 6. Vou pedir emprestado. Corto 9, boto 8 aqui e vou botar 1 aqui, tá? 1 que eu pedi emprestado do 9. 8 para chegar em 16, ou 16 menos 8, são 8 também, tá? 16 menos 8, 8. Agora eu vou fazer 8 menos 7, que dá 1, 5 menos 3, que deu 2, e 3 menos 1, deu 2. E aí, lembre-se, se o número daqui de cima for menor que esse aqui de baixo, a gente não pode fazer a subtração, a gente tem que pedir emprestado, tá certo? E aí a nossa respostinha, quanto foi que restou lá na poupança do Carlos? Restaram R$ 2.218 na poupança de Carlos, tá certo? Vamos continuar. Nós temos agora os termos da subtração. Lembra que eu falei dos termos da adição? Parcela, parcela, soma total? Nós temos agora o da subtração também. Vamos fazer a continha. Tenho 3, tiro 2, ficou 1. Tenho 4, tiro 2, ficou 2. 8 menos 8, 0. 5 menos 2 dá 3, né? Então, 5.843 menos 2.822 vai ser igual a 3.021. Lembrando que eu começo da unidade e vou seguindo, tá? Eu nunca vou começar daqui para lá. É sempre da unidade subindo, tá? E aí eu vou ter os termos da subtração. Como é que eu chamo cada partezinha dessa? Essa partezinha de cima eu vou chamar de diminuindo, a de baixo de subtraindo, e aqui o resultado eu vou chamar de resto ou diferença, tá certo? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na adição eu vou ter parcela, parcela, soma total. Aqui eu vou ter minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Preste atenção na pergunta. Se o minuendo é igual ao subtraindo, então a diferença é... A professora complicou. Se o minuendo... A gente vai pegar só o 8 aqui, tá, gente? Só o 8 aqui, esquece os outros números. Se o minuendo é igual ao subtraindo, o resto vai ser 0. Se eu tenho os dois termos iguais, a resposta é 0, né? 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Tá certo? Então, quando os dois termos são iguais, a gente tem 0. Se o minuendo é 845 e o subtraindo é 296, então a diferença é o número. Ele quer o quê? Ele quer o resultado. Ele quer a respostinha
dessa continha aqui. 845 menos 296. Tenho 5, posso tirar 6? Não, né? Vou lá pedir emprestado. Peço pro vizinho, tiro um do vizinho, jogo no outro vizinho. Tá vendo? Então, tirei, ficou 3, 15. 15 menos 6, 9. Professora, mas continuou um número baixo. E agora? Vou pedir pro vizinho de novo. Aqui é camaradagem, a gente tá sempre pedindo pro vizinho. Aí, ó, eu peço pro vizinho, tá vendo? Por isso que eu faço o corte. Aí vai ficar 7 aqui. E lá do outro lado vai ficar o 13, tá? Eu cortei, botei 7. E aqui eu joguei o número 1 que eu tirei daqui, eu joguei aqui em cima, tá certo? Então, aqui agora é 13, tá? 13 menos 9, 4, tá certo? E aqui eu sigo normal, 7 menos 2. 7 menos 2, 5, tá? Lembra, gente, não posso ter esse número daqui menor do que o de baixo. Não posso ter um minuendo menor do que o subtraindo. Então, o que é que eu faço? Eu pego emprestado, vou pedindo emprestado, até eu não poder mais pedir. E aí, ó, aqui era o 3, fui pedir emprestado para o 8. Tiro um do 8, que ficou 7, jogo um lá para formar o 13. Se a conta continuasse, a gente continuaria pedindo, tá bom? E aí, qual é a nossa resposta? 549, tá? Que é a respostinha aqui, que é o resto ou a diferença. Agora, a gente só vai revisar para amarrar tudo bem direitinho do que a gente viu hoje. Quando é adição, eu tenho um sinalzinho de mais. Quando é subtração, eu tenho um sinalzinho de menos, tá? Que é aquele tracinho. Quando é adição, eu tenho a ideia de juntar, de acrescentar, de aumentar. E aí eu tenho os termos da adição. Parcela, parcela, soma o total, tá? Quando é subtração, eu tenho a ideia de tirar, de comparar, de completar, de separar, de diminuir, tá? Se você entendeu no seu probleminha de matemática que a ideia de diminuir, que o número tem que baixar um pouquinho, então isso aí já é uma subtração. E aí eu tenho os termos da subtração. Minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Tá certo, gente? Não esqueça, minuendo, subtraindo, diferença ou resto e diferença, não faz problema. Tá? Então, gente, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos adição, subtração, os probleminhas, os termos da adição e da subtração. Essas aqui são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Pratique, gente, não tem nada melhor do que praticar, tá certo? Arme as continhas no seu caderninho, tanto de adição quanto de subtração. Vá pedindo emprestado, vá jogando o número lá em cima. Tá com dúvida? Leva a dúvida para o seu professor lá na sala de aula, que eu tenho certeza que ele vai tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.